Olá, vamos para mais uma leitura do livro Mais Esperto que o Diabo, agora a parte 26 da nossa leitura. Vamos listar agora as informações. Vamos retomar a pergunta. O que corrigiria essas fraquezas? Descreva as mudanças necessárias pela ordem de importância. Lembrando que a gente está falando do sistema escolar, né? Então, vamos lá. Você está me forçando a um ato de traição contra mim mesmo. Mas aqui está. Reverta o presente sistema, dando às crianças o privilégio de liderar os trabalhos escolares, em vez de seguir regras ortodoxas estabelecidas apenas para compartilhar conhecimento abstrato. Deixe os instrutores servirem como estudantes e os estudantes servirem como instrutores. É da autonomia, né? Então, como eu falei, na minha escola tinha bastante isso, de seminário, a gente estudar para poder explicar. Eu mesma sempre aprendi mais e armazenei mais as informações quando eu ensinava alguém, né? Então, quando a gente precisa compreender verdadeiramente aquilo para poder replicar, né, e ensinar e fazer o outro entender, aquilo se elabora melhor na cabeça, né? Tanto quanto possível, organize todos os trabalhos escolares em métodos definidos para que os estudantes possam aprender fazendo, com atividades práticas ligadas aos problemas cotidianos. Ou seja, aquilo que a gente falou, não adianta só teoria, e a prática? Né? Eu até falei que isso vai além da escola, na faculdade é muito assim. A gente muitas vezes sai sem tanta prática. Eu, graças a Deus, tive na minha formação de fisioterapia, tá? Na de fisioterapia, porque na administração eu não tive, muito estágio. Então eu saí segura para atender. Tive professores maravilhosos que davam autonomia e isso fez com que mais rapidamente eu pudesse me posicionar e atender com mais segurança, com mais tranquilidade, porque isso já me foi dado durante o estágio. Então eu me formei segura, né? E na escola a gente percebe que as crianças muitas vezes não passam por esse processo da prática do dia a dia, coisas reais da vida real, né? Então a prática é muito importante. As ideias são o começo de todas as realizações humanas. Ensine todos os estudantes a reconhecerem ideias práticas que possam ser de grande benefício para ajudar no que quer que seja e o que a vida exija deles. Então, assim, a gente muitas vezes consegue ver o problema, mas não procura pela solução. Então, treinar a criança ou adolescente para isso é maravilhoso, porque você traz o problema e fala assim, beleza, o problema qualquer um pode ver. Mas e a solução? Quem pode ver? Vamos tentar encontrar uma solução para isso? E aí você desenvolve a capacidade do pensar, da pessoa trazer para si a responsabilidade de mudar aquilo que não está bom. Porque reclamar qualquer um reclama, né? Ficar reclamando qualquer um consegue. Agora, de fato, você buscar pessoas que encontraram soluções efetivas e que contribuem para o mundo, para a sociedade, não é todo mundo. Então é importante a gente preparar as crianças e os adolescentes para isso e nós, como adultos já formados, começar a treinar nossa mente para isso. Tá, eu tô reclamando, mas o que eu posso efetivamente fazer? Qual a solução para isso? Sermos mais práticos, isso é muito importante. Ensine os estudantes a fazer uma administração efetiva do tempo e, sobretudo, ensine a verdade de que o tempo é o ativo mais valioso disponível para todos os seres humanos e também o mais barato. Apesar de valioso, tá aí, né? E gerenciar o tempo é algo muito importante. Muitas vezes a gente vê as pessoas se achando super produtivas, mas entopem o dia delas de atividades e o que elas deveriam fazer, que é cuidar da saúde, ter um momento para si, aproveitar a família, os amigos, muitas vezes isso fica de lado. Então, gerenciar o tempo é sobre isso, é você poder colocar todas as coisas que são importantes e necessárias dentro da estrutura de vida, dentro do tempo, né? Na nossa contagem de tempo humana, porque o tempo, né, o tempo real não existe relógio,
mas dentro da nossa divisão humana de controle do tempo, nós temos 24 horas em um dia. Como gerenciar essas 24 horas? Eu tenho um trabalho, eu vou fazer uma apresentação e eu tenho, sei lá, 15 minutos para falar sobre o tema X. E o assunto, às vezes, ele é grande, né? Ele é imenso. E aí, como que eu vou fazer para falar sobre isso de forma assertiva em 15 minutos? Isso é gerenciar o tempo, né? Ter uma atividade para fazer num determinado tempo. Isso é importante. Então, isso é treinável. E se a criança já treina isso, se ela já aprende a gerenciar o tempo, ela vai ser um adulto menos frustrado, menos estressado, menos ansioso. A importância do acordar cedo, de se antecipar, de não sair em cima da hora, de não fazer as coisas correndo. São coisas simples, mas que às vezes desde pequena a criança, às vezes os pais, né? Se o pai acorda atrasado, o filho está atrasado. Se o pai leva atrasado na escola, a criança já chega atrasada na escola. Então, tudo é reflexo dessa construção familiar. Né? O que a gente passa para essas crianças? O que a gente passa? Se a criança ou o adolescente fica vendo o pai sempre correndo, como que vai ser a gestão de tempo dessa pessoa, desse ser humaninho, né? Então é importante a gente pensar sobre isso. Ensine os motivos básicos pelos quais todas as pessoas são influenciadas e mostre como usar esses motivos para suprir as necessidades e luxos da vida. Então, assim, muitas vezes a gente se perde no que é realmente necessário para a nossa vida, né? E muitas vezes a gente é influenciado pelo externo. Então, mostrar o quanto existem influências externas para essa criança, para esse adolescente, é muito importante. Então, ele fala, ensine os motivos básicos pelos quais todas as pessoas são influenciadas, né? E como usar esses motivos para suprir as necessidades e luxos da vida. Para você não ficar alienado, que é o que a gente está falando até agora, é sair de um lugar de alienação, é você poder usar o básico para suprir as suas necessidades, né? Ensine às crianças o que comer, o quanto comer e a relação entre boa alimentação e corpo saudável. Isso hoje em dia é bem grave. A gente vê muita criança já com doenças que não era para estar, né? Tem criança já inchada, já com colesterol, já obesa, né? Já pré-diabética. A gente tem visto um crescimento aí de alterações comportamentais, neurológicas. E aí existem várias histórias em cima disso, né? Desde da polêmica vacina até a indústria alimentícia, que traz muitos doces, tudo muito palatável, muito colorido, e aí a criança conhece esse universo e é mais gostoso, né? Até para nós é muito mais gostoso, mas não é saudável. Então, doutrinar a criança desde cedo a ter bons hábitos, a ter uma boa rotina, a serem ativas, a importância de ter um corpo saudável, porque é o veículo. Se esse veículo não estiver saudável, não tem o que fazer nesse mundo. Eu preciso estar saudável, eu preciso estar bem para servir para algo, para construir, para evoluir, para fazer. Então, desde cedo isso precisa ser passado para as crianças, né? Para que seja mais leve lá na frente, porque se eu cresço já com maus hábitos, mudar mais velho é um pouco mais difícil. Não é impossível, né? Mas se eu já venho desde cedo doutrinado a isso, é muito mais fácil. Ensine a verdadeira natureza e a função da emoção do sexo e, sobretudo, ensine que o sexo pode ser transmutado em uma força propulsora capaz de levar qualquer um ao topo de suas realizações. Isso é muito forte porque, assim, hoje a gente vive numa sociedade que fala muito de liberdade. O corpo é meu, a liberdade de expressão, a liberdade sexual, a liberdade de várias formas. E para nós que estamos estudando espiritualidade, energia, a gente vê a energia sexual de forma muito potente e poderosa. Então, quando a gente fala de libido, libido não é uma energia diretamente sexual,
ela é uma energia forte para realizar prazer. Então eu posso sentir prazer no meu trabalho, eu posso sentir prazer fazendo caridade, eu posso sentir prazer fazendo exercício físico. Então a energia, ela é uma só. E a gente direciona essa energia para o que a gente quiser. E mostrar isso, principalmente na fase da adolescência, onde essa energia sexual começa, por conta de toda a parte fisiológica hormonal, a ficar mais intensa, o corpo começa a mudar, aí aquela criança passa por um processo onde ela se vê diferente, sente diferente, começa a se relacionar e começa a se apaixonar, e aí você começa a ter aquele universo que os adultos já passaram. Mas mostrar que essa energia não precisa ser colocada apenas no sexo, e aí você entra na parte de pornografia, de masturbação, de sexo desenfreado, o descuido, né, da prevenção contra as gestações indesejadas, doenças transmissíveis e uma série de outros fatores. Então é muito importante a gente já passar isso, mas para eu passar isso eu preciso entender isso. Será que você aí tinha essa visão já de que a energia sexual ela é muito potente e ela não precisa ser apenas sexual? Ela é uma energia, e onde eu puser o foco dessa energia, então imagina, uma pessoa que está numa energia sexual muito potente, muito forte, se ela direcionar isso para estudo, se ela direcionar isso para trabalho, se ela direcionar isso para criatividade, para exercício, para qualquer outra coisa, é muito potente, é muito poderoso. Então a gente tem lá os 7 chakras. Esses 7 chakras, o básico e o sacral, eles trazem essa energia mais material, sobrevivência, sexualidade. E eu tenho chakras superiores. Então imagina eu trazer essa energia de baixo para cima, o quanto a minha mente não expande, o quanto o meu amor universal não expande, a minha expressão, o meu serviço. Então, entende? A gente precisa de um equilíbrio, a gente precisa ponderar. Se eu ponho a minha energia extrema em uma única coisa, isso não vai ser saudável, alguma outra parte vai ficar em deficiência. Então, mostrar isso para as crianças e adolescentes é muito importante, que essa energia ela pode ser posta em várias outras coisas úteis, né? O sexo ele precisa ser visto com mais respeito, com mais espiritualidade. É uma troca de energia muito forte. Eu sempre falo, energia sexual ela é capaz de gerar uma vida. Você tem noção do quanto isso é poderoso, você gerar uma vida? Então, pegar essa energia e gerar um projeto e construir algo é muito poderoso. É sobre gerar, é sobre criar, é sobre servir, né? E de forma prazerosa, onde você se entrega, onde você se coloca ali da melhor forma, né? E não precisa ser somente de forma sexual, tá? Ensine a importância da definição em todas as coisas, a começar pela escolha de um grande propósito definido para a vida. Então, se a criança ela já é bem amparada, ela já vem numa estrutura onde ela é bem direcionada, e os pais conseguem perceber onde ela tem mais habilidade, onde ela precisa se desenvolver, e esses pais conseguem dar esse suporte, ela vai crescer com mais estrutura para saber onde ela se encaixa, onde ela se sente bem. E isso é muito legal, porque poupa muito, né? A gente chegar na adolescência e saber que gosta mais de A do que B, já facilita muito uma escolha, por exemplo, de uma profissão. Hoje a gente tem essa questão, né, de que, eu faço uma faculdade, posso fazer outra, eu estou no emprego, eu posso ir para outro. Hoje a gente tem uma flexibilidade maior com relação a isso, mas também existe um exagero, porque muitas vezes, hoje, a gente vê que os jovens não conseguem permanecer nos lugares. Eles estão sempre pulando de galho em galho. Antigamente a pessoa nascia, crescia, escolhia uma profissão e morria nela. Né? Eram 30, 40, 50 anos da mesma profissão. Hoje, às vezes, a pessoa não chega a 1 ano na empresa, no trabalho. Já quer mudar. Por quê? Porque não tem um propósito definido, não se encontrou, está perdidinho. Então é importante que a gente tenha um propósito. Qual é o seu propósito? Onde você está pondo o seu tempo? Qual é o seu serviço? Para que você está aqui? Qual é a sua utilidade nesse mundo? O seu tempo serve para quê? A sua vida serve para quê?
Serve só para você? Serve só para os seus interesses, para os seus prazeres? Você serve as pessoas à sua volta, os seus, os estranhos? Você serve? Você tem utilidade? A sua vida tem utilidade? É sobre isso, nós precisamos nos sentir úteis. É importante a gente sentir que a gente faz parte. E para a gente fazer parte, a gente precisa servir. A gente precisa servir. Então, eu sirvo para quê? Eu quero servir. Isso é muito poderoso, né? Tanto que a gente fala, na hora que a gente faz a caridade, a gente se preenche de um jeito diferente. A gente fica até cansado, às vezes um dia inteiro de uma atividade e tal, mas no final do dia a gente sente uma coisa tão gostosa. Por quê? Porque é serviço. Tem honra, tem dignidade, é uma coisa gostosa, bonita. Serviço, né? Então é bem legal a gente mostrar que o propósito é poderoso. Porque com o propósito a gente tem menos chance de se perder, de se desviar, de se distrair. Quando eu tenho um foco, ele está muito bem definido. E aí não é qualquer coisa que me tira, que me distrai. Agora, se eu não tenho um propósito bem definido, qualquer coisa vai me distrair. Ah, isso aqui é legal. Ah, mas isso aqui também. Mas isso aqui também. Por quê? Porque não encontrou algo que fala, nossa, isso aqui me brilha os olhos. Isso aqui, uau, é nisso, é aqui que eu quero. Não que eu não possa mudar, porque a gente muda o tempo todo, mas de forma equilibrada e com bom senso, a hora que eu tenho um propósito definido, sem dúvida, o caminho é mais assertivo, mais claro, mais gostoso, mais leve, né? Ensine o princípio do hábito e que este pode ser bom ou mal, usando exemplos do cotidiano. Então, eu posso ser muito bom em algo, né? Se eu treinar bastante, eu fico muito bom naquilo. Só que eu estou treinando algo bom ou algo ruim? Isso é importante a gente mostrar para as crianças, para os adolescentes e agora refletir para a nossa vida também. O que você tem feito de forma repetida é bom ou ruim? Porque vai virar um hábito. E a gente falou, né, no capítulo passado que tem o ritmo hipnótico. Então, já que a gente tem essa natureza de formar ritmos na nossa vida, que sejam ritmos positivos, melodias leves, agradáveis, que sejam harmônicas e nos levem a coisas positivas e não negativas. Então, observa, olha, filho, tá vendo? Você tá fazendo isso constantemente. Isso é bom? Vamos mudar esse hábito, vamos mudar essa rotina e mostrar o quanto é construtivo você se observar, perceber o hábito e construir um hábito saudável, tá? É bem importante a gente mostrar esse ritmo e o poder que essa criança, quando virar adulto, vai ter de construir a sua própria vida com base nos hábitos dela. Entende? Como a gente vem fazendo ao longo da nossa vida. Então, o que eu sou hoje, meu estado de saúde hoje, a minha vida hoje, ela é resultado de todos os meus hábitos ao longo da vida, desde a gestação até agora, tá? E não vou entrar na parte espiritualista para quem acredita em outras vidas, que ainda tem os karmas de outras vidas para quem acredita. Para quem não acredita, vamos ficar nessa linha mais fisiológica da gestação até aqui, tá? Ensine como os hábitos tornam-se permanentes por meio do ritmo hipnótico e as influencie a adotar, ainda nos primeiros anos escolares, hábitos que as levarão a ter pensamentos independentes. Então, só reforçando o que a gente falou agora, né? A independência e a autorresponsabilidade. Porque é muito fácil culpar o outro, a sociedade, o governo, enfim. É sempre mais fácil culpar o de fora pelo que acontece com a gente. Então, já desde cedo mostrar que aquilo que aconteceu é reflexo do que aquela criancinha fez, aquele adolescente fez, é escolha. E mostrar que ele tem esse poder e que isso é muito sério, né? Para que ele perceba, não, eu vou construir a minha vida e depende das minhas escolhas, tá? Ensine a diferença entre derrota temporária e fracasso. E como procurar pela semente da vantagem que toda derrota traz consigo. Isso aqui, para quem está acompanhando a leitura inteira, a gente falou sobre isso, né? Que toda derrota traz uma vantagem proporcional. Então, houve uma derrota, houve uma lição. Qual foi a vantagem? O que eu posso tirar disso? Né? Não ensinar vitimismo.
Ensinar que a derrota, ela sempre traz um aprendizado. Algo que eu preciso melhorar, aperfeiçoar, perceber. Então, a derrota sempre tem uma vantagem proporcional, né? Que ele chama de semente da vantagem. E derrota temporária é aquilo, cara, não perdemos a guerra, né? Calma, vamos ajustar para vencer o próximo passo. Então são os ajustes que a vida exige. Não é cair e ficar lá chorando, né? A gente já percebe quando, sei lá, uma criança tá brincando, aí ela cai, aí ela olha assim pro adulto, né? Bem comum. E se o adulto manifesta algo do tipo, ai, a criança começa a chorar. Agora, se o adulto fala, machucou? Levanta, vamos continuar brincando, né? Se for algo sério, obviamente vai ser percebido e vai ser acolhido. Mas levanta, vamos em frente, é apoiar, vamos lá. Ah, é repetir de ano. Que pena. Faltou, né? Houve uma derrota aí nesse processo da escola. Então não vamos derrubar de novo. O próximo ano tá aí, vamos recomeçar e vamos fazer direito. Foi uma falta sua, porque só você estava lá na escola, só você poderia fazer o processo. Eu não tenho como fazer por você. Então, né, é uma pena, não é legal, é um ano que os pais vão pagar a mais de escola e talvez ver uma forma de compensar isso de alguma maneira para já trazer autorresponsabilidade para esse adolescente e bora lá, vamos de novo, vamos repetir, né? E vamos fazer diferente. A gente é obrigado a repetir a situação, mas não o resultado, né? Então, vamos fazer diferente para que o resultado seja diferente. Mas existem consequências, é importante os pais trazerem as consequências, entende? É muito importante. Então, uma vez eu assisti acho que era a Simone Mendes falando, né, que o filhinho dela no celular acabou comprando 10 mil reais em moedinhas de jogos, e aí ela falou, não, aí o pai falou, vai ter que pagar. Vai ter que pagar. E aí o que fizeram? Fizeram tipo um brechó, onde ele tinha que vender os brinquedinhos e algumas coisas dele para juntar o dinheiro e pagar o que ele gastou sem autorização. Tem gente que vai achar isso absurdo. Eu particularmente não acho, porque a vida é assim, causa e consequência. Você fez alguma coisa, tem uma consequência. E se a criança ela cresce sem consequências, ela vai ser um adulto inconsequente, que sempre vai achar que os outros precisam bancar as dívidas deles. Eles aprontam e alguém passa o pano. Eles aprontam e alguém arca com a consequência. Não dá, precisa deixar a consequência acontecer. Porque quando a gente sente o peso da consequência, aí sim a gente aprende, né? Existe um termo que é um pouquinho vulgar, mas o pessoal fala, quando a água bate na bunda, né? É diferente. Então, é isso que a gente tem que permitir que a criança e o adolescente já passem para que eles cresçam sabendo que existe consequência, certo? A gente pode apoiar, mas não assumir a consequência do ato do outro. Isso jamais. Isso é a pior prova de amor que uma pessoa pode ter pela outra, porque aí você enfraquece o outro fazendo isso. E o amor é para fortalecer o outro. Então, se você já tem o hábito de passar pano para alguém, para agora, porque isso não é demonstração de amor e cuidado, pelo contrário. Isso é um sanguessuga que você está criando debaixo da tua asa. Toma muito cuidado com isso, porque a gente acaba sem querer, achando que está cuidando, estragando. E aí quando essa pessoa estiver sozinha, ela não vai saber o que fazer. Porque ninguém vai ser obrigado a fazer o que você fazia por ela. E você não é eterno. Entende? Então é importante pensar muito sobre isso, atos e consequências, tá? Ensine a importância de expressar os próprios pensamentos sem medo de aceitar ou rejeitar as ideias dos outros, reservando para si o privilégio do julgamento. Essa parte é muito importante, porque hoje as pessoas às vezes têm medo de expressar o que elas pensam, e com razão, porque hoje a violência tá absurda, né? Mas dentro de um ambiente seguro, a gente precisa saber se posicionar com gentileza, com educação, mas a gente precisa se expressar e se posicionar. E existem várias formas de fazer isso. E como eu disse, com gentileza e sabedoria é a melhor delas. Então, bom, não concordo com isso, tá? Como que eu posso me manifestar? Primeiro,
Eu preciso me manifestar nesse momento? Que momento eu posso ou não? Preciso ou não? É você não ser aquela pessoa chata que fica o tempo todo querendo pôr sua opinião, mas ser a pessoa que, quando é importante, você se posiciona. É saber se posicionar sem medo, né? Então, aqui ele fala, ó, os prós pensem sem medo. Então, não ter medo de se posicionar. Isso é muito importante. É dar essa abertura para a criança e para o adolescente. Agora, se a criança fala uma coisa e o pai já vem e arrebenta, a mãe já vem e arrebenta, aí o adolescente já vem e arrebenta, ele vai estar sempre com medo. Ou vai virar uma rebeldia, vai virar um conflito pesado. Então, existem formas. Então, da mesma forma que o filho vai aprender, ele vai aprender com o reflexo dos pais. Como que os pais se posicionam? Como que os pais se expressam? Os pais são passivos demais ou agressivos demais? Ou eles são equilibrados? Os pais que não se posicionam criam filhos que possivelmente não vão se posicionar ou vão se posicionar em excesso. Não de forma fatal, né? Porque sim, existem as pessoas que, independente do que os pais façam, elas aprendem a lidar com a vida de uma maneira incrível. E tá tudo bem. Mas existe essa possibilidade. Por quê? Porque a criança cresce observando os pais, né? Então é natural que tenha alguma influência nisso, tá? E aí, sobre aceitar e rejeitar a ideia dos outros. Ter respeito pela opinião do outro. Porque eu ter a minha opinião é importante, mas eu respeitar a opinião do outro também. Então, eu falo como é gostoso encontrar pessoas que pensam diferente da gente e você consegue ter uma conversa civilizada. Que não começa a inflamar, sabe? Você dá a sua opinião, a pessoa dá a opinião dela e você fala, caramba, interessante seu ponto de vista, mas para mim faz sentido A, B e C. E para você? Você ter curiosidade sobre o olhar do outro. Você ter curiosidade sobre uma perspectiva diferente da sua. Isso é humildade. Isso é sabedoria. Eu sempre falo, verdade é aquilo que você escolheu e que faz sentido para você. A ciência, quantas coisas ao longo dos anos não mudaram, não caíram por terra. Elas tinham sido confirmadas e agora elas não são mais científicas. Por quê? Porque as coisas mudam. Então, se você, alecrim, fica pensando em algo de uma forma vigorosa, fanática, defendendo com unhas e dentes uma ideia de forma cega, você é um alienado. Cuidado com isso. Ouça opiniões diferentes das suas, com amorosidade, com abertura, não na defensiva. Porque se a pessoa está falando e você já está aqui pensando na sua opinião, você não está nem ouvindo o que o outro está falando. E talvez você não tenha a visão do outro porque você nunca se permitiu ouvir a lógica do outro. A pessoa que não ouve o outro, isso é uma opinião minha, Cíntia. A pessoa que não consegue ouvir a opinião do outro é a pessoa que tem medo de mudar a própria opinião. Ela talvez não esteja tão convicta daquilo que ela diz acreditar, então ela não dá abertura. Como se a verdade do outro fosse mudar a sua verdade, como se a opinião do outro fosse mudar a sua vida. Cara, você só está ouvindo, você só está debatendo, você só está se abrindo. Como isso é bom, é positivo. É um fluxo, né? É uma manifestação do outro, sua, é a permissão do se expressar e permitir que o outro se expresse. É eu ser verdadeiro e permitir que o outro seja verdadeiro. E com gentileza e amorosidade, sem violência, isso é possível sim. Mas você aí, você consegue? Você consegue ouvir uma opinião diferente da sua? Você consegue assistir algo que pregue algo que é diferente do que você pensa? Óbvio que a gente tem a tendência de se associar com pessoas que pensam parecido, assistir coisas, ouvir coisas que estejam ligadas ao que a gente acredita. Mas vez ou outra, dedique um tempo a ouvir algo diferente e oposto ao que você acredita. Faça esse trabalho, vai valer muito a pena. E ensine as crianças e os adolescentes a fazerem o mesmo. Eu vou parar por aqui, temos mais, tá? Essa lista ela é grandinha, temos mais coisas, mas eu vou deixar para terminar na próxima leitura. Então a gente fica por aqui, já tem bastante coisa para você pensar, reflete bastante, aplica na sua vida e vê se você faz isso com as crianças e adolescentes com os quais você tem relacionamento.
certo? Então, até a próxima leitura. Tchau, tchau!